Bom dia! Vamos iniciar nossa aula de filosofia. Filosofia, nós estamos estudando sobre verdades e mentiras. Vimos aí que em algumas situações a mentira até nos ajuda, né? Mas na maioria das vezes a mentira ela nos traz graves consequências. Então a dica é não mentir. Sempre, por pior que seja, por mais que vá lhe beneficiar, o ideal é que você diga sempre a verdade. Porém, quando se fala em mentira, nós podemos refletir muitas situações. Por exemplo, temos a história do Pinóquio, que já estudamos anteriormente, e que sabemos que Pinóquio é um boneco de madeira que ganhou vida. E toda vez que ele mentia, o seu nariz crescia. E aí fica aquele questionamento. Se fosse conosco, se conosco fosse dessa forma, a cada mentira, por menor que fosse, o seu nariz crescesse. Debatemos sobre isso na sala de aula, conversamos sobre falar a verdade, falar mentiras, qual o ideal, em qual situação usar qual argumento, né? Conhecemos aí fábulas que falam exatamente sobre falar a verdade. Vimos uma situação em que por uma mentira um personagem se safou, né? E por uma mentira o personagem caiu na descrença dos outros populares. E no momento que ele precisou de ajuda, ele não mais pôde ser ajudado porque as pessoas já não confiavam nele. Então, baseado em tudo isso que nós estudamos, nós iniciamos uma atividade, né, que foi a atividade da página 13, falando sobre falar somente a verdade. Quando diz falar somente a verdade, entra em uma outra questão importante. Se formos falar somente a verdade, nós não podemos assistir filmes, novelas, animes, seriados, o cinema não teria mais interesse nenhum, né? Não seria interessante ir ao cinema, não seria interessante acompanhar uma telenovela, não seria interessante ouvir a letra de uma música, né? Por quê? Porque simplesmente essas situações não são verdadeiras. Então seria legal viver em um mundo onde só se fala a verdade? Nós realizamos uma atividade que vocês criaram um texto e criaram situações, né, baseadas na solicitação da atividade, que era em um local onde todo mundo só fala a verdade, chegaria um viajante que só fala a mentira. E tiveram situações, histórias muito engraçadas e muito boas que vocês criaram e trouxeram para partilhar conosco na sala virtual. Dando continuidade a esse conteúdo, a falar somente a verdade, nós vamos hoje realizar atividades das páginas 14 e 15. Essas páginas, elas nos fazem refletir se é importante falar somente a verdade, viver somente a verdade e acreditar somente na verdade. Quando se diz acreditar somente na verdade, quer dizer que você não vai assistir nada de entretenimento, um cinema, um filme, porque isso não é verdade, porque isso é fruto da imaginação de alguém. Será que seria interessante, seria legal, seria prazeroso você viver em um mundo de apenas realidade, onde não tivesse espaço para o imaginário, para o ilusionismo, para a criação? Será que seria bom? Vamos fazer esse questionamento, vamos refletir. Será que seria interessante, seria divertido você só falar a verdade, só viver a verdade e não ter nenhuma forma de entretenimento das que nós temos hoje, né? Porque muitas delas são coisas imaginárias, são irreais. Vamos dar continuidade à atividade da aula anterior, onde nós vamos ver aí a questão número 2 da página 14. A questão número 2, ela nos mostra algumas figuras, algumas imagens de fotografias de crianças que estão fazendo algumas situações que pode ser fantasiado, né? Na imagem você vai perceber que tem coisas que estão relacionadas à imaginação, à fantasia, a coisas não reais. A primeira imagem é essa, onde tem aí um garoto, né, vestido de mágico com um coelho dentro da cartola. Na segunda imagem, nós temos aí uma garotinha
como se estivesse encenando em um teatro de fantoches. Na terceira imagem, nós temos 3 crianças assistindo em um cinema 3D, né, com os óculos 3D. Na quarta imagem, nós temos uma criança jogando videogame. Na quinta imagem, temos uma outra criança muito animada, empolgada, lendo um livro. E a última imagem, temos uma criança provavelmente assistindo aí um desenho animado. Todas essas situações, elas trazem situações que nos fazem lembrar que a gente pode viajar no imaginário, né? Nós podemos sim aproveitar coisas irreais que por um momento dá uma relaxada na mente, torna-se prazeroso, né, viver algumas dessas fantasias. Quem é aí que não gosta de jogar videogame, de assistir um desenho animado, de ler um bom livro, né? Quando nós lemos um livro, mesmo que seja um gibi, uma história de um desenho animado, de um personagem que não existe na realidade, você viaja no seu imaginário, porque você vai estar criando na sua mente o acompanhamento daquela história. Então você vai viajando, você vai tendo um prazer. Quando você gosta de ler, que você pratica a leitura, você inicia a leitura, você se empolga, você gosta tanto, se envolve tanto, a ponto de querer ler mais e mais e mais, e já quando termina aquele livro, aquele gibi, você fica, poxa, eu queria ler mais um pouquinho, né, dessa história. Então, é interessante, é prazeroso e é saudável você fazer também coisas que não são totalmente reais. Você pode desfrutar desses prazeres imaginários. Em relação a essas imagens, nós vamos conversar. Você vai fazer no seu caderno e vai levar para a sala virtual para debatermos a situação na sala virtual. Nós vamos conversar a respeito disso, mas você já vai levar a sua opinião sobre o que está representando cada imagem. E também você vai criar legendas para cada fotografia dessa, tá bom? Essas legendas, elas devem identificar o que está representando em cada imagem, o que está representado em cada imagem, tá bom? Então você vai ver o que está acontecendo e vai criar legendas para ela. Depois nós vamos para a atividade da página 15. Na página 15, gente, nós temos 2 seções. A seção Hora de Filosofar e um conteúdo novo que é Evitar Enganos. Essa parte do Evitar Enganos para baixo nós não vamos ver hoje, tá? Hoje nós vamos finalizar apenas com a seção Hora de Filosofar. A questão número 1, ela pede assim: diga se você concorda ou não com as seguintes afirmativas e por quê. Ouça também as opiniões dos colegas. Essas opiniões nós vamos debater na sala virtual, tá bom? Você vai fazer a segunda parte da atividade e a primeira parte nós vamos debater na sala virtual, quando você vai poder expor a sua opinião, dizendo se você concorda apenas um pouco ou se você não concorda em nada com as afirmativas, tá ok? As afirmativas são essas: fantasia é o mesmo que mentira. Outra alternativa: algumas pessoas confundem a fantasia com a realidade. Será que isso acontece? Outra alternativa: toda fantasia pode se realizar. Será? As obras de arte deveriam representar as coisas como elas são. Será que seria interessante? Seria legal, divertido? As obras de arte só representarem as coisas reais? Outro tópico: a realidade virtual é mais interessante do que o mundo real. Cuidado para não errar essa, né? Vamos avaliar com muito cuidado. E o último tópico diz assim: obras de ficção podem ajudar as pessoas a pensar sobre a realidade. Será que pode? Em algum momento você já viu um personagem que você gosta, ou em um filme, uma novela, ou no cinema, ou em um livro, você viu uma ação daquele personagem e você disse: opa, eu posso fazer isso, isso é legal, né? Eu posso melhorar, eu posso mudar e agir dessa forma também. E aí, você já aprendeu com algum personagem? Você vai pensar nessas informações e você vai passar para a segunda
etapa da atividade, que é a seguinte: você vai expressar suas conclusões marcando cada item da atividade anterior conforme as cores indicadas na legenda. Qual dessas alternativas você concorda plenamente, completamente, não tem nenhuma observação contraditória em relação a ela? Você vai pintar a bolinha ao lado da alternativa, você vai pintar de verde. Se você concordar em apenas uma parte da afirmativa, você vai pintar de amarelo. E se você não concordar com nada, acha que ela não tem nada que seja verdadeiro, você vai pintar de vermelho, tá bom? E aí nós vamos finalizar com a questão número 3. Na questão número 3 diz assim: de acordo com as orientações do professor, crie um cartaz com imagens que exemplifiquem a presença de fantasia no cotidiano da pessoa. Esse cartaz que você vai criar, você vai usar o seu imaginário para representar de alguma forma como você entende que a fantasia está presente no seu cotidiano. De que forma você consegue expressar que no seu dia a dia existe a fantasia? Você vai fazer isso através de um cartaz. Não precisa fazer numa cartolina, algo grande. Você pode fazer um desenho no seu caderno de desenho, numa folha de papel A4, tá? Você pode fazer e já deixa tudo prontinho para apenas expor a sua ideia para os colegas na sala virtual, e você vai lá na sala virtual nos contar em que você pensou e explicar o motivo de ter criado este desenho para nos apresentar. Tá ok? Então aguarde aí, realize as atividades, tudo que você conseguir, e vamos deixar a correção e as dúvidas para realizarmos lá na sala virtual. Já envie um link e me aguarde para a gente finalizar essa atividade.